Fala, galera da Mob, galera da internet, são todos bem-vindos ao nosso podcast Mob Líder Follow-up. Follow-up é acompanhamento, é continuidade. Follow-up é uma maneira de não deixar esfriar aquilo que em algum momento foi aquecido. Eu estou falando do nosso encontro de líderes e agora estamos aqui para dar continuidade, respondendo algumas perguntas. Enfim, são todos bem-vindos ao nosso podcast Mob Líder Follow-up. São bem-vindos todos, bem-vindo também Kleber. E aí, Kleber? E aí, Eliseu, beleza? Legal tá aqui, hein? Bom, maravilha. Na internet geral. Geral. Clebão, Oi, fala aí. Eu te conheço muito bem, a gente vem trabalhando junto há um bom tempo, mais de 10 anos, acho que quase 15 anos, por isso eu digo, conheço bastante o Kleber, mas para quem não conhece tanto ou está vendo pela primeira vez, quem é o Kleber? Agora não, eu sei que o Kleber está de home office, mas quem é o Kleber? Aquele Kleber do metrô da Grande São Paulo, que vivia nessa metrópole, essa vida maluca, movimentada. Quem é esse Kleber dentro de um metrô? Pois é, se você me encontrar lá, provavelmente você vai me encontrar lendo algum livro ou assistindo alguma série no meu celular, ou ouvindo alguma música, né, provavelmente. Esse sou eu lá. Você é de conversar muito com as pessoas no metrô, com quem você não conhece ali o tempo todo? Acontece? Difícil. Eu não consigo, eu tenho dificuldade danada. Eu já conversei bastante, mas eu tomar iniciativa eu acho muito difícil, não sei. Porque hoje em dia a galera tudo tá com fone, dá aquela sensação de tipo, não fale comigo, não quero falar com você. Aí é complicado. Até eu sou assim, às vezes, eu coloco o fone passando essa mensagem, não quero ser incomodado. Cara, a sua fala no podcast hoje é sobre criatividade, foi o que você falou na palestra do Encontro de Líderes. Você tem uma experiência aí de criatividade para a gente aquecer aqui nosso bate-papo, introduzir o nosso bate-papo? Uma história de criatividade. Uma história de criatividade, mas na você pandemia? Teve a criatividade como uma grande aliada e você, poxa, foi uma sacada criativa, deu certo. Teve uma vez que mas isso era não tem a ver com a pandemia, tá? Mas teve uma vez que eu tive que fazer uma pregação sobre obediência para criança. Aí eu levei um saquinho de bala e entreguei antes da pregação. E falei para ele assim, não pode abrir. Entreguei uma balinha para cada um e falei, não pode abrir. Porque a ideia era falar sobre obediência. Você ficar com a balinha lá, o corpo inteiro ficou com a balinha. Que maldade, cara, que maldade com as crianças. Eles tinham que entender o que eu queria dizer, né? É uma forma, eu tinha que deixar bem... Alguma criança não abriu? Alguma criança não abriu? Não, algumas não abriram, outras você sabe, né? A criança pequenininha, ela vai abrir, não tá nem aí, mas algumas elas ficaram até o fim com a balinha lá e entenderam a ideia. As crianças são inteligentes, criativas e têm sacadas. Outro dia uma criança respondeu para Maria, quando a pastora Maria falou quem é Jesus, é um amigo invisível, um amigo lindo. E a criança perguntou, como é que você sabe que ele é lindo se ele é invisível? Crianças pensam, crianças são criativas. Kleber, temos muitas perguntas e a gente precisa manter aquecido, a gente não pode deixar esfriar o nosso encontro de líderes, que aconteceu, foi sucesso ano passado, julho, e a gente quer, de alguma forma, dar essa continuidade, fazer esse acompanhamento com pessoas que participaram, e é por isso que a gente chama de follow-up. Vamos lá? Vamos para as perguntas. Responder. Bora responder as perguntas? Bora responder as perguntas. Então, vem comigo. E eu trago as perguntas de pessoas que participaram na ocasião do Encontro de Líderes. Inclusive, eu tenho aqui a primeira pergunta, é do Rubens Batera, assim, tá? Rubens Batera, e ele perguntou, Kleber, sobre o que você acha de games online bíblicos. Você conhece algum game online bíblico, alguma coisa assim? E o que você acha? Bom, primeiro que eu acho que se o cara conseguir encontrar, ele tem que usar. Porque eu tentei achar algumas coisas e não consegui. Também não procurei muito, tá? Mas se ele conseguir achar algum game online bíblico, pra tipo a galera se reunir numa sala na internet e jogar, faz isso. Porque existia, cara. Eu me lembro na adolescência que tinha alguns jogos, eu não consigo agora, eu queria tanto lembrar os nomes, não estou conseguindo, mas tinha jogos. O próprio Bíblia em Ação é um jogo que se joga em grupo.
A diferença é tentar transportar esse jogo ali, o jogo de ação, para esse mundo online, né? Internet, não sei se existe. Vai que a gente está falando de algo que existe, eu não conheço. Mas eu acho que tem alguns jogos do milhão bíblico, são jogos. Agora, talvez ainda não nessa... Hã? Tem sim, deve ter sim. É que eu não procurei muito, né? Online, tem coisa. Mas se o cara... Se você, Rubens, se você conseguir encontrar algum... se você conseguir encontrar algum bom, que tenha bom conteúdo, que consiga reunir a galera, pode usar. Aqui, legal, a gente tá bom. Aqui na nossa igreja, a gente tem uma galerinha que tá numa idade de jogar online. Eles jogam Roblox, Minecraft, essas coisas assim. Então, o Alan, meu filho de 8 anos, ele manja de criar mapas para esses jogos. Então, a gente está tentando criar alguns mapas para a galera conectar no jogo e a gente, dentro do jogo, cada um com seu bonequinho lá, a gente olha um para o outro lá dentro e conversa dentro do jogo. Só que a gente está criando a estratégia ainda, mas são jogos... Minecraft, Roblox, não faz parte do mundo cristão. A gente só está usando isso que existe para reunir a galera lá dentro e lá dentro do jogo a gente desenvolve algum assunto, alguma coisa voltado para a nossa temática, algum assunto que a gente precisa tratar com os adolescentes. Maravilha. Kleber, quem participou também do nosso encontro, estou aqui com uma pergunta do Guilherme. O Guilherme, ele se interessou quando você citou na ocasião da sua fala no encontro de líderes, e a gente traz agora para o follow-up, traz essa pergunta, e ele quer saber o seguinte: qual é a melhor forma de chamar a atenção de uma pessoa, não cristã, claro, para mostrar o reino de Deus através de uma ligação, através de uma chamada por telefone? Eu lembro que você falou sobre isso e acho que vale a pena a gente não deixar isso esfriar e falar um pouco mais sobre isso. Na verdade, eu nem lembro que eu respondi quando me perguntou sobre isso. Mas eu imagino que ele está ligando para alguém que ele conhece. Não é que ele sorteou um número e estou imaginando que ele está entrando em contato com a pessoa por ligação. O único meio que ele tem de falar com a pessoa é por ligação, mas que ele já teve um contato antes, ou que ele conhece, ou alguém indicou, não sei. Talvez, tá? E se a gente pensar assim, vou ligar um número aleatório, alguém vai atender, eu vou falar a proposta... Eu estou aqui pensando em voz alta, esse momento não foi ensaiado, então é tudo literalmente aqui, para mim e para você, é ao vivo, né? Então, bora lá. Eu fico pensando, já pensou, alguém faz uma chamada aleatória, fala, olha, aqui quem está falando é o Kleber, eu estou ligando porque eu imagino nesse momento de pandemia, tem muita gente aí ansiosa e de repente você está a fim de conversar com alguém e eu estou aqui para te ouvir, eu, sei lá, já se identifica logo como um cristão ou não, alguém que está ali para compartilhar, se tem interesse na conversa. Já pensou numa coisa dessa? Será que faz sentido? Isso, o que você acha disso? Então, o que eu pensei nessa ideia, dessa questão, é o seguinte, a ligação, ela tem que ter a ideia a conotação de eu me importo com você. Acho que a ideia é essa, eu me importo com você. Então, talvez, na ligação, já de imediato, você já não vai de cara lendo um texto ou pregando, seja lá o que for. Primeiro tem aquele prelúdio de conversa, aquela tipo que a gente chama de conversa fiada, aquela coisa assim de quebra-gelo, de deixar o clima leve, mas a ideia talvez de mostrar o reino através de ligação é mostrar uma preocupação. Eu me importo com você. Tipo, você pode começar a conversa, como é que você está? Como é que você está sentindo agora? Você está bem? Como é que está a sua alma? Como é que está o seu coração? Está triste? Está feliz? Eu tenho 3 ideias que eu escrevi aqui sobre isso, e assim, começando assim, como é que você está? Você está bem? Você está legal? Como é que está a sua alma? Quando você liga para mim, por exemplo, para o Lucas, geralmente você faz isso, o Liseu faz isso. Como é que você está? Como é que está a família? Como é que você tem passado? Porque você está mostrando que você se importa. Você se importa com a pessoa, como é que ela está agora, o estado que ela está naquele momento. Aí depois, você está precisando de alguma coisa? É uma outra fase da conversa. O que você está precisando? Dinheiro. Dinheiro é complicado. Mas você está precisando de alguma cesta básica? Alguma conta atrasada que você está desesperado? Ou você conhece alguém que está precisando de alguma coisa e você não sabe como ajudar? A primeira pergunta é, tipo, falar da pessoa, o ser humano, os sentimentos, como é que ela está, a situação dela. A segunda vai falar do que ela precisa, que pode estar afetando a primeira pergunta.
E a terceira, aí sim, a terceira fase da conversa, assim, eu posso ler um texto com você e fazer uma oração para fechar, entendeu? Mas primeiro você se preocupou, você se importou, você mostrou que você está ligando não para só porque você tem um interesse por trás, é que você realmente se importa. Se você não se importa com a pessoa, você só quer ligar porque você tem uma obrigação de ler um texto, de pregar, então melhor não ligar, filhão. Primeiro você tem que ter a consciência, tem que se importar com a pessoa. Se você se importa, aí você vai se preocupar com os assuntos dela, e talvez o problema que ela está enfrentando, você já enfrentou e você sabe como resolver, você pode te ajudar. Mas através de ligação, acho que a ideia é essa, né? É eu me importar. Se eu me importo, a ligação vale a pena e daí faz sentido. Mas entende que a pregação ela vai acontecer depois que eu assentei, os dois estão sentados frente a frente, como se estivesse no sofá. Mostre que você se importa. Mesmo que nesse dia você não vai falar do Evangelho, você não vai falar de Jesus, mas mostre que você se importa. Talvez numa outra ligação você já vai ter mais bagagem para poder falar do Evangelho com essa pessoa mais diretamente, entendeu? Faz sentido, todo sentido, Kleber. Eu havia pensado fazer aqui algo ao vivo, fazer uma chamada aqui e a gente está conversando, mas eu acho que o tempo não permite, mas quem sabe em algum momento eu vou fazer isso, eu prometo. E quem sabe ao vivo. Kleber, pergunta do Carlos, Rio de Janeiro, um abraço para o Carlos e toda a galera do Rio de Janeiro. Como medir o ânimo da juventude? Como conseguir criar algo que venha levantar a galera? Eu vejo aqui para as duas perguntas, como medir o ânimo e como criar algo para levantar a galera. É com você. Eu tô entendendo que ele está falando por conta da situação, né? Da quarentena, isolamento. Pandemia, quarentena, desde quando a gente... Sim. A gente falou sobre isso lá, essa pergunta surgiu na ocasião. E ela aconteceu, sim. Ela aconteceu. E acho que um dos comentários que a gente fez é que já era difícil medir antes, né? Antes já era difícil medir isso. Como é que tá o ânimo do pessoal? Era difícil antes. Qual que é o termômetro, né? Qual que é o termômetro para isso? É a presença, é a assiduidade nos cultos. Disponibilidade, enfim. Qual que é o indicador, né? Qual que é o indicador? Antes já era difícil, agora é mais difícil ainda. E aí eu penso que um jeito de saber, de medir isso de alguma forma, é tratando os jovens na sua individualidade, tratando cada um como um indivíduo único. Porque se eu pergunto no grupo, e aí, como é que vocês estão no grupo? Velho, não vai conseguir resultado nenhum. Como é que vocês estão, saber como é que eles estão. Fazendo uma pergunta num grupo, de forma coletiva. Eu penso que o melhor jeito é tratar na individualidade, ligando com a questão anterior. Ouvindo a pessoa, ouvindo a própria pessoa. Mas tem que ser um por um, entende? É que na igreja, normalmente as programações a gente trata com o público. A gente faz no atacado, né? A gente joga pra galera, a gente joga informação para todo mundo. Isso a gente faz na igreja. Sim. Agora não dá para fazer, dá para fazer assim, é possível, mas tá sendo mais necessário eu tratar individualmente cada um. Eu tratar o indivíduo como eu quero saber como é que uma pessoa tá, eu preciso entrar em contato com essa pessoa e conversar com ela numa conversa franca. Então não é no grupo, né? Não é no coletivo, não é perguntando como é que vocês estão, é perguntando como é que eu vou medir, a pergunta é como é que eu vou medir o ânimo? Conversando. Eu conversando com você aqui, você conversando comigo, uma hora a gente vai chegar numa conclusão de como é que você tá e como é que eu tô. Aí a gente vai conseguir medir. E se eu trato individualmente, eu consigo tratar de questões críticas, eu consigo fazer perguntas delicadas, eu consigo aprofundar. Só um verdadeiro discipulado, né, Kleber? Só um verdadeiro discipulado, que é o que você está falando, é o acompanhamento pessoal. O que eu pensei nisso, Eliseu, é que isso a gente teve que fazer por causa da pandemia. E eu acredito que isso a gente precisa levar também para o presencial quando ele voltar. Ele precisa ser mais isso. Ele tem que ter as duas formas. Eu preciso pregar para o público, para a plateia, mas eu também preciso ter alguma forma de eu tratar individualmente. Quantas vezes você, o Lucas, ou quem está assistindo aí, já foi no lugar, já fez uma pregação, já ministrou uma aula, e as pessoas querem depois conversar com você. Elas querem falar com você sobre alguma coisa que você mencionou ou dentro do tema que você pregou. O que é isso? Elas necessitam de um tratamento individual. A gente falou para todo mundo, mas naquele momento aquela pessoa precisa de um tratamento individual. Talvez uma forma boa de medir o ânimo e fazer com que eles se sintam empolgados primeiro,
Eu me importando com eles, entrando em contato com eles e tratando na individualidade, tratando cada um na sua particularidade. Legal. Kleber, vamos para outra pergunta. Também trazendo essa continuidade do nosso encontro de líderes, eu trago aqui uma pergunta do Caio, e ele viu sua exposição de tantas possibilidades, de ideias criativas, e aí ele fez a pergunta: de onde vem tanta criatividade para inovar durante todo esse tempo de quarentena? E essa é a pergunta: onde é que existe essa fonte de criatividade? Onde é que está essa fonte? É lá na Vila do Chaves, na Vila dos Desejos, enfim? Onde é que existe? Que lugar é esse? De onde vem a criatividade? Se é que ela vem, de onde ela vem, como é que ela surge? Eu não sei dizer. No nosso caso, você está falando talvez do que a gente mostrou muita coisa naquele dia, né? Muitas ideias, possibilidades, muitas coisas que poderiam ser feitas, mas tudo isso surgiu da necessidade. Acho que se você enxerga a necessidade, você consegue ser criativo. Talvez é fazer muito o que a gente faz, né? Pensar muito fora, muito, não sei as palavras, mas talvez trazer para um sistema que tem a liturgia pronta, a gente trazer a humanidade mais presente para ele. Quando a gente olha mais para o ser humano, a gente vai conseguir identificar o que esse cara gosta de fazer, o que ele gosta de ler, quais são as suas paixões. Toda vez que eu vou num grupo de adolescentes ou dos jovens pregar, que eu tenho tempo, eu tiro um tempo no começo para perguntar para eles o que vocês têm assistido, o que vocês têm lido, o que vocês gostam. Mas eu acho que toda essa criatividade vem da necessidade. Surgiu a necessidade e eu tenho uma equipe aqui que eles gostam de pensar para fora. Eles foram ensinados a pensar para fora. Então, muitas ideias não fui eu que tive, tá? Parece que fui eu que tive todas aquelas ideias lá, mas não fui eu. Eu só coloquei lá o que nós fazemos aqui, o que nós aplicamos aqui. A maioria das ideias surgiu da equipe, que foi instruída a pensar fora. Aí eles tiveram essas ideias malucas. Eles propõem, eu vejo se é viável, então bora. Quanto mais maluco, melhor. Eu tenho mais duas perguntas. Só antes de passar para essas perguntas, vamos tentar pensar um pouco mais essa ideia da criatividade. Criatividade também tem a ver, quanto mais você, isso que o Kleber falou, esse diálogo com o grupo que você trabalha, quanto mais você conhece a comunidade que você trabalha, mais você vai pensar em possibilidades para conversar, para dialogar com essa comunidade. Então, repetindo a frase, quanto mais você conhece a comunidade, a cidade, o público, o estilo das pessoas, mais você logo vai pensar em possibilidades, em ideias de como conectar essas pessoas com a palavra, com a mensagem, ou o recado que você tem para essas pessoas. Eu acho que é isso. O recado é um só, e talvez o que muda é a maneira. Eu não tenho aqui uma mochila, mas é como se eu estivesse com a mochila. Eu posso chegar aí, aquele público, não, eu não curto essa mochila, eu vou chegar com outra coisa, eu vou chegar talvez com uma mala, mas o que está lá dentro é a mesma coisa. Então, eu penso que é isso. Quando a gente fala de criatividade, é pensar nas 1000 possibilidades de comunicar aquele que é inegociável. Eu acho que é basicamente isso. A palavra inegociável, ela não muda, mas a maneira de compartilhar, aí eu acho que tem a ver com essa vivência sua. Quanto mais você está inserido ali, conhece aquela turma, aquela galera, mais eu acho que você vai pensar em possibilidades de dialogar com essa pessoa. Quando a gente conversa com uma pessoa estranha, as palavras são poucas, mas quando você conversa com uma pessoa de todos os dias, faltam minutos, horas para compartilhar todas as palavras que você teria para compartilhar com essa pessoa. Então, quanto mais você conhece, mais você tem como falar e o que falar. Faz sentido? Eu acho que é isso que você estava falando aí, e eu fiquei aqui tentando ruminar isso aqui. Valeu, obrigado, Cléber. Teria aí uma pergunta do Guilherme: como animar os jovens de forma online? Você respondeu aí, a gente perguntou, você respondeu como medir essa temperatura, ou não sei se foi isso, esse ânimo, e agora como animar, descobriu se o ânimo está bom ou não está bom, está baixo, não está tão animado, e como animar e de forma online. Eu acho que você já respondeu, mas se você quiser dar uma palhinha aí, só para a gente não deixar esfriar essa pergunta aqui do Guilherme, isso que está no coração ou na mente do Guilherme, falar alguma coisa com relação à pergunta, como animar jovens de forma online. A pergunta talvez que eu acrescento aqui, talvez seria, você acredita que a internet vai substituir de fato toda a missão
de um líder de jovem com a sua juventude, essa internet é o suficiente? Ela dá conta do recado? Ou você acha outra coisa? Bom, a internet ela não vai substituir a missão, mas ela vai contribuir com a missão, como ela já tem feito, e agora ela teve que se intensificar, né? Algumas ferramentas foram aprimoradas para intensificar isso que a gente já faz. Eu acredito que nada substitui o que acontece, ou já acontecia, de forma presencial, lá você olhar no olho, apertar a mão. Entenda o que eu vou falar. Você fazer uma ligação e fazer uma oração, veja se o impacto não é maior se eu seguro no ombro dele aqui e oro junto com ele, assim, ele ouvindo as minhas palavras ali no ouvido dele e eu apertando aqui e clamando a Deus pela vida dele. Diferente. É diferente. Então a internet ela vai contribuir. Talvez a gente já tenha respondido, tá? Como é que faz para animar, mas uma coisa importante, assim, é uma frase que você usa muito nos cursos, que a gente usa muito nos cursos, que fala sobre criatividade, saber o que é interessante para o outro. Quando meu filho Alan, ele tá meio desanimado, meio para baixo, eu sei o que é interessante para ele. Então eu sei exatamente o que sugerir para ele se animar. Se ele tá meio não quer muito o que fazer, ele não está muito disposto, eu vou buscar, através do que ele conhece, do que ele gosta, trazer o ânimo dele para perto de mim. Aí sim, se eu tiver que ensinar alguma coisa para ele, depois que eu trouxe o ânimo dele para perto de mim, aí eu vou conseguir, porque ele já vai estar, porque foi algo que é interessante para ele. Então, você tem que descobrir o que é interessante para o seu jovem. Você tem que descobrir do que ele gosta, o que dá prazer para ele, o que faz ele sair da cadeira. Talvez você vai descobrir que muitos deles gostam de jogar online, gostam de jogos de cooperativa online. Até hoje eu tenho na Steam, que é uma ferramenta de jogo online, eu tenho um adolescente que me adicionou lá no acampamento em Santa Catarina. Ele joga um jogo que eu citei lá, e até hoje eu tenho ele lá, e de vez em quando a gente troca uma ideia lá, ele me chama para jogar, e tá lá. Eu sei o que é interessante para ele. Então, se qualquer dia, se eu tiver que falar com esse menino, eu sei que o caminho vai ser esse. Eu vejo na Bíblia também algumas histórias, e uma delas que me vem agora em mente, Jesus, quando encontra Pedro estava desanimado. E a pergunta é essa: como animar pessoas? Como trazer de volta? E essa, talvez aqui eu já vou introduzir uma resposta, com a sua permissão, Kleber. Sei que foi você o palestrante. O Fabiano pergunta, com a chegada, toda essa vivência, essa nossa quarentena, pandemia e coisa e tal, que não acaba, muitos jovens se isolaram, estão afastados. Como trazer de volta, como reanimar esses jovens, seja em culto online ou presencial? E aí eu fiquei pensando, dentro do que o Kleber acabou de responder, isso também já responde à pergunta da Paloma. Então, tanto a pergunta da Paloma quanto a do Fabiano, eu acho que, parecido com outras aqui também que já respondemos, eu diria e relembro aqui o texto do encontro de Jesus com Pedro desanimado. Pedro, a gente já tem vídeos aí gravados sobre isso, compartilhado alguma ideia sobre o desânimo de Pedro quando encontrou com Jesus. Então a primeira coisa que Jesus faz, ele se envolve, que Jesus se envolve com as questões das pessoas, ou melhor, com a questão de Pedro, dos discípulos. Qual era a questão ali? A pescaria. Então Jesus primeiro se envolve com o problema. Qual era o problema? O mar não estava para peixe, nada fluía, nada se produzia ali naquela noite, e a manhã chegou e nada pescou, e Jesus então se envolve com o problema das pessoas. Eu penso que a melhor maneira de reanimar alguém é se envolvendo com o problema das pessoas. Antes de querer apresentar qualquer uma solução ou falar alguma coisa, se envolva com o problema das pessoas. E aqui eu quero deixar também espaço para o Kleber comentar, e já caminhamos aqui para os momentos finais do nosso bate-papo. Bom, eu vou deixar com o Kleber, e ele já caminha também para as considerações finais. Eu acho que meio que respondi, então meio parecido o cara da TV que convida pessoas para serem entrevistadas e ele acaba respondendo. Então passo para Kleber, devolvo a bola para o Kleber aí. Você falou bem a ideia do Pedro, do Jesus se envolvendo com o problema para se envolver com a vida dele, para depois tratar a vida dele, né? Quando eu falo que verificar o que é interessante para o jovem e tentar buscar isso, não é fazer só o que eles gostam, tá? Porque isso pode abrir da interpretação errada. Não é fazer o que eles gostam. Você descobrir o que eles gostam
e verificar se, através disso, se não for comprometer a fé ou a mensagem, se você pode usar isso para chegar nele. Você pode usar desses meios, você descobre o que é interessante, o que move o coração dele, qual é a paixão dele, se envolve com isso, e se envolve com a vida, aí você consegue motivar essa pessoa para seja lá o que for. Você consegue motivar ela para participar de algo que antes ela não queria. E ela vai participar porque você se interessou pela vida dela, se interessou pelo que ela gosta, e está usando isso para juntar as ideias. E quem sabe ela vai acrescentar coisas. Talvez ela, sei lá, alguém gosta de algum tipo de leitura que você nunca ouviu falar, e quando essa pessoa começa a falar, ela vai falar, mas isso daqui é como se fosse aquela lição que Jesus fez, entende? Você vai estar pegando algo que ela gosta, o que ela faz, juntando com a mensagem. Não é fazer tudo o que eles querem do jeito que eles querem, senão aí vira bagunça, porque aí não dá certo. E sem esquecer, nós não fomos chamados, talvez, para dar resultado. Fomos chamados para obedecer. E não esquecer que quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu acho que isso vai acalmar alguns corações. Faça o que Deus mandou fazer, obedeça, e o resto é com Ele. Kleber, eu acho que a gente já pode parar por aqui. E te agradeço por acrescentar, por continuar com a gente aqui no follow-up, nesse acompanhamento com o objetivo de não deixar esfriar aquilo que a gente vem conversando com a juventude de todo o Brasil. Obrigado, Kleber. Você quer deixar aí algum recado, uma última palavra aí? Se você tem falta de fé, peça a Deus. Se você tem falta de criatividade, peça a Deus também, para que Ele possa para que Ele possa te capacitar, que Ele possa te orientar, e na multidão, verifique com a sua equipe, com as pessoas que você conhece, porque ali na multidão dos conselheiros ali, dos conselhos, vai ter sabedoria ali, então você vai saber o que fazer. Maravilha, Kleber, isso mesmo, para isso estamos aqui. Obrigado outra vez, Kleber, obrigado, Lucas. Lembrando que a palestra do Kleber está na Hotmart, no curso completo do líder que o momento exige, e eu te convido, se você não participou desse curso, se você não conhece, se você não fez esse curso, faça, vai valer a pena, vai acrescentar certamente no seu ministério. Temos também o curso de evangelismo criativo, evangelismo eficaz. Então, outra vez, obrigado. Kleber, valeu por hoje. Valeu pelo convite e valeu pela ideia, né? Então, bom que a gente pode contribuir com a galera que está precisando de ajuda. A gente precisa de ajuda também, e que bom que a gente pode ajudar quem está precisando mais do que nós. A gente busca recursos e oferece os recursos, e os recursos são compartilhados. Deus abençoe vocês que estão nos assistindo, abençoe Eliseu e o Lucas aí na produção. Valeu, é nóis. Valeu demais. Esse é o caminho, boas conversas norteiam os caminhos. Boas conversas norteiam as coisas. Um abraço, até o próximo. Curta, compartilhe, tamo junto.